Excelência, a memória. De volta com Vossa Excelência a Memória, que hoje tem a honra de entrevistar o pai do CEPAC, viu, gente? O ex-vereador Marcos Cintra, doutor em Economia pela Universidade de Harvard, vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, tem uma história enorme na academia e também na política. Uma curiosidade minha é saber por que o senhor fez esse caminho? Porque muita gente diz, na teoria ali na aula é fácil, vem aqui para o plenário para você ver o que é bom. O senhor fez essa experiência, e aí? Essa, olha, é uma pergunta interessantíssima, né? Em realidade, eu me interessei pela política, Vivi, a partir de um outro projeto que também marcou muito a minha vida política, que é o projeto do Imposto Único. Sim. Né? E eu, como professor da Fundação Getúlio Vargas, eu discutia em sala de aula um projeto de reforma tributária que acabasse com esse manicômio tributário que existe hoje no Brasil e já existia também lá atrás, e houvesse uma simplificação radical com apenas um imposto, e eu sugeri na época um imposto sobre a movimentação financeira. Né? Então, um único imposto sobre a movimentação bancária, assim. Que depois virou a CPMF. Em realidade, o projeto que eu havia proposto, ele foi utilizado pelo governo Fernando Henrique Cardoso e transformado na CPMF. Só que o meu projeto era o seguinte: existiria apenas um imposto, estilo CPMF, mas acabariam todos os outros. Ele seria o único tributo. Já o governo federal aproveitou a ideia, ao invés de criar o imposto único, criou um imposto a mais, que foi a CPMF, o que deixou todo mundo muito frustrado e criou uma antipatia muito grande com relação a esse tributo. Mas, de qualquer maneira, esse tema estava sendo muito discutido na época na academia. E eu me interessei em apresentar esse projeto para ser transformado em lei, para virar verdade, né? Para virar realidade. Eu não queria ficar só trabalhando no reino das ideias, nas salas de aula, que logicamente é o papel do professor, mas eu quis dar um passo além. Vamos transformar isso em realidade. E a primeira intenção minha foi começar uma carreira política na verdadeira escola de política, que é a vereança, que é o cargo eleitoral mais difícil que existe. É muito mais difícil ser um vereador do que um deputado estadual e muito mais do que um deputado federal. Por quê? Porque você enfrenta olho no olho as necessidades da sua cidade, né? O contato com o eleitor é muito próximo e o mais importante de tudo, você se sente parte ativa do processo de tomada de decisões. Num estado como São Paulo, você não tem aquela ligação direta, você não vê a obra do seu trabalho sendo realizado. O vereador não. O vereador ele tem contato direto e ele tem mais influência a um número menor de pessoas. E numa cidade como São Paulo, que representa 15% do PIB brasileiro, sendo dirigida por 51 vereadores, você tem muito mais influência, você sente muito mais capacidade de fazer as coisas do que sendo um deputado em 513, num país do tamanho do Brasil. Então, o meu primeiro desafio foi me eleger vereador. E, de fato, me elegi vereador, fui para a Secretaria do Planejamento e daí eu evoluí. E acredito que fiz a opção correta. Esta casa é uma escola de política, porque aqui você começa pelo mais difícil, você passa pela prova mais rigorosa de todas, que é o eleitor, o contato direto com o eleitor. E a partir daí você vai galgando outras posições, e foi o que eu fiz. Fui para deputado federal, concorri a vice-prefeito também aqui na cidade de São Paulo, concorri à prefeitura. Isso que eu ia falar, prefeito. No ano de 2000, eu fui candidato a prefeito também. Pelo PL. Pelo PL na época. Enfim, e a partir daí as experiências vão se acumulando, principalmente com as figuras notáveis que eu tive a oportunidade de conhecer aqui nessa casa. Muitas dessas pessoas depois se tornaram políticos influentes, outros permaneceram aqui dando a sua contribuição para a cidade, de modo que, olha, esta casa tem muita história para contar para o Brasil, deixa muitos exemplos importantes
mas é um laboratório fantástico para quem quer e gosta de fazer uma boa política. Eu vi uma notícia aqui, dando uma pesquisadinha, uma notícia de 93, do Diário Popular, que no primeiro dia que o senhor chegou aqui como vereador, eram 5 horas da tarde. O senhor chegou aqui, a sessão já tinha terminado. E aí o senhor ficou meio frustrado, assim, com o ritmo do Legislativo, né? Falou, nossa, mas 5? Né? O que aconteceu? Cadê todo mundo? Esse é um exemplo de que, às vezes, o ritmo, que não é, de repente, igual ao da universidade, que é próprio do Legislativo, incomodava o senhor por ser devagar demais, às vezes? Olha, isso incomoda muito quem não milita na política. Agora, quem milita na política sabe que a política não é feita só em plenário, pelo contrário. O plenário é quando o coroamento de todo o trabalho político fora desta casa, fora desta sala, às vezes fora do gabinete, junto às comunidades. O plenário é quando o resultado de todo esse trabalho é trazido, relatado aos demais companheiros e votado. Muita gente acha que o trabalho de um legislador, de um deputado, de um vereador, é ficar 24 horas por dia dentro do plenário. Não. Um deputado ou um vereador que faça isso não está cumprindo seu papel, ele tem que estar na rua. E isso faz com que, muitas vezes, as sessões sejam curtas. Por quê? Porque os vereadores estão trabalhando em comissões, estão fazendo visitas, estão fazendo reuniões em comunidades. Então, é muito instável isso. Ele tem um ritmo que é ditado pela urgência das medidas a serem adotadas. Então, isso não me surpreendeu, mas surpreende muito a opinião pública, que mede, muitas vezes, a eficiência de um vereador pelo número de vezes que ele está em plenário, pelo número de vezes que ele usa a tribuna. Isso não é necessariamente uma boa medida, né? O trabalho, às vezes, é muito mais amplo do que parece. Eu me lembro, na Câmara dos Deputados, por exemplo, teve lá um deputado, o deputado Delfim Neto, quer dizer, uma figura carismática na política brasileira e um dos grandes influenciadores da política econômica brasileira. Raramente ele usava o plenário, acho que eu vi ele falar em plenário uma ou duas vezes. Olha na só. tribuna. Ele ficava em plenário, mas na tribuna ele falava muito pouco, né? E mesmo no plenário, ele também era uma pessoa muito discreta, não se manifestava muito mais nos bastidores. Ele devia contribuir. Ele influenciava todas as decisões. A mesma coisa com Roberto Campos também. Ele era um grande orador, mas não usava a tribuna com tanta frequência, não. Mas é isso, o ritmo dos trabalhos numa Câmara Legislativa, elas são muito adaptáveis e muito instáveis, mas isso reflete um trabalho externo que tem que ser feito. Não é necessariamente demonstração de desorganização ou de falta de vontade dos vereadores de trabalharem quando encerram uma sessão cedo, porque não houve consenso, não havia necessidade realmente, não houve condições de se tomar uma decisão, suspende-se a sessão. Eu acho isso natural. Bom, o senhor falou dessa questão do ritmo, que o senhor também foi aprendendo a se adaptar, mas tem a questão também das práticas de política que acontecem aqui, né? Os diálogos, as trocas, né? Os debates, muitas vezes as indicações de cargos também que acontecem. E eu queria saber como é que o senhor enxergou tudo isso. O senhor participou uma vez de um debate na Folha, que o senhor falou que essa troca de favores tinha promiscuidade, às vezes, entre legislativo e executivo, se mostrou muito assustado com isso e disse que a linha é muito tênue ali da compra de voto para indicação de cargo. Por que o senhor achava isso? Pois esse é uma frustração. Uma frustração, não digo, é uma crítica que eu faria ao nosso sistema político, não é? Nós temos 3 poderes, teoricamente independentes, devem ser harmônicos, porém independentes. Mas, por exemplo, no tempo que eu estive aqui nessa casa, a influência do Executivo era muito forte, né? O Executivo praticamente ditava, através do seu grupo político, os rumos
que a casa deveria tomar, as decisões a serem adotadas, os debates. Eu notava que a prioridade que esta casa dava era muito mais aos projetos que vinham do Executivo do que aos projetos do próprio Legislativo. Isso tem sido uma tradição brasileira, né? Eu acho que a influência, o poder do Executivo é muito forte sobre o Legislativo. Eu sinto que isso está começando a mudar agora. Por exemplo, no governo federal, nós estamos vendo hoje, 2022, né, o Legislativo assumindo uma força muito maior. Esta casa também hoje, ela dialoga com o prefeito quase não, em condições de igualdade. Né? Melhora os projetos vindo. Os projetos são melhores, existe mais autonomia. Naquele tempo era menor, não era menor. Nesse sentido, eu acho que houve uma evolução muito positiva, né? Lógico, isso vai envolver, como de fato existe no mundo inteiro, num sistema presidencialista, essa interação, essa participação do legislativo no poder executivo. E isso não é troca de favores, isso é uma coparticipação, é uma cogestão, onde, logicamente, os dois poderes se somam para uma boa gestão. Isso não tem nada a ver com as corrupções pessoais, com personalidades que que se desviam do desejável. Logicamente isso acontece, mas nós não devemos generalizar e achar que esta é a regra. Não é. Mas quando existe, e existiu muito e continua existindo ainda, menos, mas ainda continua existindo, no Brasil todo, eu acho que ela tem que ser criticada, sim. E tem que ser coibida, sobretudo. Uma ideia que o senhor levou para a Câmara dos Deputados foi uma proposta de emenda à Constituição para reduzir o número de vereadores e extinguir os vencimentos, né, terminar com os salários nas cidades pequenas. O senhor lembra por que o senhor fez isso? E foi um dos momentos mais angustiantes que eu tive na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque, olha, eu realmente acredito que a vereança, como eu disse, ela é quase que uma contribuição que o indivíduo deve dar à sua cidade. Né? Uma cidade como São Paulo, não, é diferente. Isso aqui é uma metrópole. E alguém que assume o papel de vereador tem que se dedicar a tempo integral à sua missão, à sua função. Então, cidades grandes estão um caso à parte. Mas eu vejo as câmaras municipais de pequenas cidades do interior, etc., como uma contribuição que o cidadão dá à comunidade. O farmacêutico não deixa de ter sua farmácia para ser vereador. Né? As sessões ocorrem, às vezes, à noite, uma vez por semana. A mesma coisa acontece com o médico, a mesma coisa acontece com o comerciante. Então, eu acreditei, naquele momento, que, em primeiro lugar, eles não deveriam ser remunerados por isso, como, aliás, não eram. Antes de 64, os vereadores não eram remunerados. Não recebiam salário. Eles não recebiam salário. Né? Depois passaram a receber, mas eu achei que em cidades pequenas realmente isso seria um desperdício de recursos, isso não concorria com a atividade privada dos vereadores, mas quando eu apresentei esse projeto na Câmara dos Deputados, o mundo caiu em cima da minha cabeça. Foi uma reação fortíssima de deputados, de vereadores e de associações de vereadores, dizendo que não, que isso aí era devido, que o trabalho era muito intenso. E eu sempre fui contra, né, esse número excessivo de assessores, de salários, salas e etc. para vereadores de cidades pequenas. E na primeira comissão que eu apresentei na Câmara dos Deputados, o projeto foi derrotado e arquivado, né? Apesar de todos os meus esforços. Valeu a intenção. Mas você sabe que o meu pai foi deputado federal, quando a capital ainda era no Rio de Janeiro. E ele foi líder de um dos grandes partidos na década de 50, que era o PTB. Né? E ele contava, a bancada do PTB, na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, os deputados não tinham salas,
não tinham secretárias particulares, não tinham assessores, cada partido tinha um salão assim do tamanho desse, onde todos os deputados na época do PTB ficavam naquela sala, tinha uma secretária para todo mundo e acabou. E o Brasil funcionou, e as coisas andavam. E os deputados produziam da mesma forma que estão produzindo hoje, sem essa riqueza de assessorias, estruturas, etc., que custam muito para o país, né? E há muitos países do mundo que dão exemplos desse tipo, Suécia, os países escandinavos particularmente. Outros países também são muito, gastam muito também, como os Estados Unidos, outros grandes países. Quer dizer, nós não somos, digamos, diferentes dos outros, mas eu acho que está havendo algum excesso. E eu queria começar coibindo alguns desses excessos na Câmara dos Vereadores, não consegui. Mas eu acho que existem justificativas para essas coisas, mas o eleitor é que é o juiz final de tudo isso. Professor, muitíssimo obrigada por tantas iniciativas bacanas, pela contribuição que o senhor deixou aqui nessa história. Foi um prazer receber o senhor aqui. Eu é que agradeço e quero dar aí à TV Câmara os meus cumprimentos por esse programa, por esse resgate da memória da casa e, sobretudo, enfatizando, como eu disse, a contribuição que essa Câmara está dando à cidade de São Paulo e ao país como um todo. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. O Vossa Excelência a Memória fica por aqui. Até a semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau.